está funcionando. Continuando, eu vou deixar umas dicas aqui no Sublime. Eu gosto aqui de alterar algumas preferências. Então você pode vir aqui, ó. Eu adicionei aqui, vou dar um Ctrl F aqui para localizar. Eu copio aqui essa opção que está como falso, altero aqui para verdadeiro. Isso aqui quer dizer o seguinte: toda vez que eu sair aqui do Sublime, ir para o navegador ou alternar as abas, ele vai salvar o arquivo sem eu precisar vir aqui em File Save. Ele vai salvar automaticamente. Isso ajuda no desenvolvimento. Outra coisa aqui também é o seguinte: outra coisa que eu gosto de fazer aqui é a tabulação. Eu também tenho preferência aqui por 2, que é o espaço da tabulação. Bom, questão de gosto, né? Eu prefiro assim. Outra coisa aqui também que você pode precisar é o autocomplete, né? Quando eu digito aqui, pressiono Tab, ele já completa para mim de acordo com o que eu for digitando. Então tem que estar habilitado. Por default aqui ele já veio habilitado, então não preciso mudar, mas pode acontecer de você pressionar Tab aí e ele não completar, então você já sabe que tem que fazer essa alteração. Então eu fiz aqui essas duas alterações, vou salvar. Vou dividir a tela aqui. E agora quando eu fizer uma alteração, eu não preciso mais salvar. Eu já venho aqui e ele automaticamente já aplica a alteração. Sem isso, eu teria que fazer a alteração, vir aqui e mandar salvar. Toda vez que eu fizesse uma alteração, eu teria que vir aqui e mandar salvar. E para mim toma tempo, né? Que está toda hora testando. Outra coisa aqui também é o seguinte: o arquivo que ele está chamando aqui da biblioteca, ele ainda não foi criado. Então se a gente for inspecionar aqui elemento no console, vai ter uma mensagem de erro, né, que ele não conseguiu carregar, né, ele falhou a carregar o arquivo porque não foi encontrado. Então vou vir aqui dentro da pasta JS, vou criar um novo arquivo, mandar salvar e vou dar o nome a esse arquivo de urna biblioteca.js. Pronto, agora quando eu recarregar aqui ele já não vai mais dar o erro e o arquivo está pronto aqui para receber a nossa biblioteca. Bom, eu vou criar essa biblioteca baseada em uma urna eletrônica. Então eu vou visualizar essa imagem da urna e vou fazer uma abstração aqui do que me interessa no funcionamento da urna. Eu não entendo de urna eletrônica, eu vou fazer aquilo que está visível para mim, até mesmo porque o objetivo não é fazer uma urna, o objetivo é aprender algumas coisas aqui. E aí eu vou abstrair e vou fazer algumas anotações do que me interessa aqui dessa urna. Eu vou usar a UML para fazer essas anotações. Eu vou usar aqui uma ferramenta online mesmo para isso. Eu poderia usar uma ferramenta melhor, né, um Power Design, alguma coisa do tipo. Mas como é só mesmo para a gente praticar aqui, vai essa aqui mesmo. Eu vou aqui escolher o ML e vou escolher aqui um diagrama de classe. Aqui. Eu não vou explicar sobre programação orientada a objeto aqui não, senão vai fugir totalmente aqui o que eu pretendo passar. Eu só vou explicar mesmo o que for preciso utilizar. Então aqui a gente vai criar uma classe
para a biblioteca, e depois a gente vai transformar essa classe em código. E eu vou dividir aqui para facilitar. Eu vou dar o nome aqui à minha classe, vou chamar urna. Aqui no meio eu digito as propriedades e aqui embaixo os métodos. As propriedades da minha urna são: aqui na urna eu espero receber uma lista de candidatos. Então, para minha urna funcionar, eu preciso de uma lista de candidatos. Nessa lista vai conter nome, o número, o partido, esses detalhes. Então, uma das propriedades aqui da minha urna se chama lista candidatos. E essa lista vai conter um array. Outra propriedade aqui vai ser lista cargos. Lista cargos vai conter os cargos daquela votação. Se, por exemplo, deputado estadual, federal, senador, governador, presidente. Então, eu vou listar isso aí dentro dessa propriedade. Esses dados também vão ser passados junto com o arquivo do candidato, que eu vou falar dele mais para frente. Outra propriedade aqui que eu vou precisar, estou apanhando aqui que eu não estou acostumado com essa ferramenta. Outra propriedade aqui que eu vou precisar vai ser um contador. Um contador, vou chamar de contador cargos. Contador cargo. Vai ser inteiro. Esse contador cargo é o que vai fazer a contagem para percorrer aqui a nossa lista. Então, primeiro é deputado, segundo é deputado federal, terceiro é senador. Então, ele vai fazer essa contagem aí. E quando desenvolver o código, a gente vai visualizar isso melhor. Por último, eu vou ter uma propriedade aqui chamada dígitos. Também vai conter um array. Que vai ser o seguinte: quando a gente pressiona aqui, os dígitos, ele vai preenchendo aqui dentro de um quadradinho, conforme a numeração. Então esses dígitos vão ficar dentro de um array. Na prática vai ficar melhor para entender isso aqui. Os métodos da urna são, pelo menos aqui na nossa urna, essa urna ela vai emitir um som. Sempre que a gente pressionar essas teclas aqui, corrige, confirma, vai emitir um som. Para isso eu vou criar um método chamado play, e ao chamar esse método eu vou passar o caminho do arquivo que contém o áudio. Então, como parâmetro, eu vou passar o caminho do arquivo. Eu também vou ter um outro método chamado tecla dígito. E vou precisar passar um parâmetro. Esse método vai ser quando pressionar esses dígitos, de 0 a 9. E aí, ao pressionar, eu passo o valor do dígito. Também vou criar aqui um outro método. Ai, caramba, essa ferramenta aqui não está ajudando. Eu também vou criar aqui tecla. A cada tecla aqui eu vou criar um evento. Então já tem tecla dígito, falta essas teclas aqui de baixo. Eu vou criar aqui a tecla corrige. Essa aqui não tem nenhum parâmetro. Vou criar aqui também a tecla branco. Vou pressionar aqui. E vou criar também a tecla confirma. Pronto, já tenho todas essas teclas aqui. Outro método também que eu vou precisar aqui
vai ser adicionar voto, ou seja, toda vez que eu confirmar, eu preciso que o voto seja adicionado àquele candidato que eu acabei de confirmar. Então, eu vou precisar passar aqui como parâmetro o número do candidato, que ele vai adicionar um voto. Na hora de desenvolver, eu explico isso aqui melhor. Eu também vou precisar de um método chamado avança, que eu vou chamar, né, de avança cargo, porque toda vez que eu confirmar, ele vai adicionar o voto e ele vai para o próximo cargo. Então eu tenho aqui um método para avançar cargo. E por último, um método para obter a apuração, o andamento aqui da votação. Então ficou dessa forma aqui, ó. Camarada aqui ficou errado. Rolou uma bagunça aqui. Então tá, então aqui eu tenho a urna, minha biblioteca chamada urna. Essa aqui são as propriedades da biblioteca e esse aqui são os métodos da biblioteca. A nossa biblioteca vai ser desenvolvida baseado nisso aqui. O bacana aqui da UML é que durante o desenvolvimento a gente pode voltar aqui e fazer, adicionar mais alguma coisa, remover, alterar. Mas como eu já criei esse código antes, eu estou aproveitando aqui os nomes, né, os métodos e as propriedades que eu utilizei antes, para não ter que ficar pensando em nomes agora. E eu não vou utilizar o código que já está pronto, eu não vou nem abrir o código que já está pronto, senão eu vou ficar olhando para o código e vou acabar me atrapalhando. Então eu vou criar o código do zero. Isso é melhor porque vai dar erro, né? Vou ter que pesquisar algumas coisas no Google e aí a gente faz isso junto e ajuda aí no entendimento. Eu vou manter essa aba aqui no cantinho, de vez em quando a gente dá uma olhada. Eu vou parar esse vídeo por aqui e volto com outro vídeo para não ficar muito longo.